A paz do Senhor, estamos começando mais um programa Identidade Cristã. E é um prazer imenso estar com você mais uma vez. E hoje nós temos um convidado mega especial que já esteve aqui algumas vezes e nós resolvemos trazer ele de novo. A paz do Senhor, Evangelista Márcio. Paz do Senhor, é um prazer muito grande estar de volta. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, Evangelista Marques Américo. Paz do Senhor, Tati. E hoje nós estamos com um tema bastante interessante, não é isso, Evangelista? É, exatamente, Tati. Nós vamos desenvolver um tema hoje que é um tema bastante interessante e dentro deste tema nós vamos ver que a Bíblia usa algumas linguagens para definir as questões teológicas quando se refere às coisas espirituais. Então nós vamos falar hoje sobre antropomorfismo. Talvez você fique um pouco preocupado com essa palavra, né? Uma palavra um pouco grande, parece ser um pouco complexa, mas nós vamos falar sobre isso. Antropomorfismo, talvez seja algo que você nunca ouviu falar, mas o antropomorfismo, esta palavra, ela é uma junção de duas palavras. Primeiro, antropos, que está relacionado ao humano, ao homem, e morfismo, que está relacionado à forma. Então, antropomorfismo, homem, forma. É usar uma linguagem humana para dar forma, para dar sentido às coisas espirituais. Mas antes de nós entrarmos neste tema, eu gostaria de ler a carta de Tiago, no capítulo 1, e o verso 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem variação, nem sombra de variação. O apóstolo Tiago, ele está falando sobre a imutabilidade de Deus. O que é isso? Deus não muda. Deus não está sujeito a mudanças, a variações. Deus é imutável. Deus, ele jamais mudou e jamais mudará. Ele é imutável. É isso que Tiago está falando sobre a imutabilidade de Deus. Primeiro nós vamos falar sobre a imutabilidade de Deus para você entender o antropomorfismo. O que é imutabilidade de Deus? Eu escrevi aqui o seguinte: a imutabilidade de Deus está falando sobre a essência, sobre a natureza, sobre a forma de Deus ser. Deus, na sua essência, na sua natureza, no seu ser, ele é imutável. Ele não muda, ele não varia, ele é imutável. Mas a Bíblia, ela traz uma linguagem humana para nós entendermos a Deus, para nós podermos compreender um pouco dessa dimensão espiritual. Para nós nos dirigirmos a Deus, existe uma linguagem humana que nos dirige a Deus. E esta linguagem humana, bíblica, teológica, nos leva a Deus. E esta linguagem nós chamamos de antropomorfismo. Antropos, como eu já disse, humano. Morfismo, forma. Então nós vamos usar uma linguagem humana para dar forma às coisas de Deus. Então vamos lá. O que é antropomorfismo? Antropomorfismo, na verdade, é uma atribuição de características humanas às coisas não humanas. E esta linguagem, antropomorfismo, ela está relacionada a ações humanas, ela está relacionada a emoções humanas e ela está relacionada também a corpo humano. Para falar sobre isso, antropomorfismo, eu vou repetir essa palavra várias vezes, antropomorfismo, para você não perder o foco, para nós não confundirmos a sua mente. Antropomorfismo, antropos, humano, morfismo, forma, linguagem humana para dar forma, para dar sentido às coisas de Deus. Não é isso, Márcio? É verdade. Como já vimos, o tema de hoje, embora complexo, ele é extremamente importante para entendermos a Bíblia como um todo. Haja visto ser a Bíblia o livro de Deus, mas que comunica as verdades eternas e espirituais a nós, os homens. Tem como finalidade a Bíblia nos alcançar, nos fazer entender a Deus, nos fazer nos aproximar de Deus, e eu diria até nos fazer parecidos com Deus, gerar em nós a natureza como de Deus. Porém, para isso ser possível, Deus precisou vir ao nosso nível.
É verdade. A gente poderia citar aqui o episódio da encarnação, quando Jesus tomou forma humana, encarnou para vir nos alcançar e para vir nos resgatar. E quando se fala de linguagem, há necessidade também de usar a linguagem humana, porque Deus está, através da sua revelação da Bíblia Sagrada, em busca do homem, de alcançar o homem, de trazer a compreensão ao homem. E o antropomorfismo entra justamente para atender essa lacuna, de nos trazer verdades espirituais, eternas, profundas, inerentes ao ser de Deus, mas que nós jamais entenderíamos se nós tentássemos subir ao nível de Deus. Então ele usa a linguagem ao nosso nível, palavras que são corriqueiras nossas, que são do nosso cotidiano, mas que literalmente não se atribuiria ao ser de Deus. Mas a gente, usando a linguagem figurada, nós atribuímos, não porque Deus tenha essas faculdades que aqui nós destacaremos, mas para que nós possamos entender. Não é isso, Tatiele? Isso mesmo. Ok, então vamos continuar, né? Um assunto, como o Márcio já falou, é um pouco complexo, mas é necessário falar, né? A Bíblia, ela usa linguagens humanas para dar forma às coisas de Deus. Por exemplo, aqui, com relação a ações humanas, a Bíblia fala sobre mudança de opinião, né? Deus se arrependeu. Deus se arrepende? Será que Deus se arrepende? Mas isto é uma linguagem humana para dar forma, para dar sentido às coisas de Deus. A mudança de opinião, lembrança, né? Descansar. Quer dizer, Deus não se esquece. Será que Deus precisa lembrar de alguma coisa? Jamais. Deus não se esquece, né? E aqui fala sobre descansar. Deus não precisa descansar. Deus é eterno. Deus não dorme, né? Mas essas linguagens usadas na Bíblia são linguagens humanas. O Márcio definiu muito bem, né? Nós trouxemos a Bíblia, ou melhor dizendo, desculpa, a Bíblia traz uma linguagem humana para nos ligar a Deus, para facilitar a nossa comunicação com Deus, para nós entendermos a Deus. Esta linguagem é uma linguagem bíblica que nos leva até as coisas de Deus. Outra coisa que nós podemos falar, a Bíblia usa o antropomorfismo para dar sentido a, por exemplo, as emoções humanas. A Bíblia fala sobre dor, né? A Bíblia fala sobre ciúme. O Espírito de Deus tem ciúme, né? Mas essa questão do Espírito de Deus ter ciúme está relacionada ao zelo, ao cuidado que o Espírito Santo de Deus tem de nós. Então, assim, são linguagens humanas para dar sentido, para dar forma às coisas divinas. A Bíblia fala sobre piedade, compaixão, arrependimento. Não é isso, Márcio? É isso, como nós temos visto aqui, é uma gama, é uma infinitude de expressões literalmente humanas, pertinentes ao ser humano, mas que a Bíblia vai aplicá-las ou atribuí-las ao ser divino para nos ajudar a entender. A gente precisa compreender, e quando nós temos esses conceitos bem definidos, nos ajuda a entender a revelação da Bíblia Sagrada. Por exemplo, estamos falando de atributos divinos, ou seja, características que fazem parte ou que compõem o ser divino. Nós temos uma série de atributos que são naturais, também chamado de incomunicáveis. São atributos que pertencem única e exclusivamente a Deus. Exemplo, onipotência. Só Deus é onipotente, onisciente, onipresente e imutável. Só Deus não muda. Então esses são chamados atributos naturais ou incomunicáveis, aonde a perfeição do atributo está em Deus e ele não comunica esses atributos com os seres criados. Porém, nós temos também os chamados atributos comunicáveis. São aqueles que a perfeição está em Deus, mas ele comunica esses atributos com as suas criaturas inteligentes. Como, por exemplo, o amor. O perfeito amor está em Deus, mas ele compartilha conosco e nos dá a possibilidade de exercitar também o amor. A bondade, a benignidade, a santidade, e por aí vai. Agora, existem características que são exclusivas do ser humano e que nós não encontramos em Deus. O exemplo, o arrependimento. Quando nós colocamos dentro da ótica humana e natural do que vem a ser arrependimento, seria ter dito o que não deveria ter dito, ter feito
o que não deveria ter feito, e aí quando caímos em si, refletimos melhor, nós consideramos que fizemos algo errado, e isso vai gerar a metanoia, a mudança de mente, o arrependimento. Deus não precisa de nada disso, porque Ele conhece o fim desde o começo, Ele sabe antecipadamente de todas as coisas, mas a Bíblia vai usar essa linguagem para que nós possamos entender. O antropomorfismo, o antropopatismo, geomorfismo, zoomorfismo, é uma gama de linguagens teológicas que a Bíblia apresenta porque são atribuídas a Deus. O zoomorfismo, como eu citei, quando Jesus se atribui, ou ele diz que ele é o leão da tribo de Judá. Isso não é literal, ele não é um leão, mas se você estudar as características do leão, você vai entender um pouco mais sobre o ser de Jesus. Ele está fazendo uma comparação. Isso é um zoomorfismo. Um antropopatismo é atribuir a Deus sentimentos humanos. Se lembrar, isso é só para quem se esquece. Deus não se esquece de nada, então Ele não precisa se lembrar, mas nós humanos sim. De forma que a Bíblia vai usar essa linguagem para nos facilitar a entender. Eu gostaria, agora a gente vai voltar a ouvir a Tatiele, eu estou aqui de participante, mas eu sei que ela percebeu também algumas músicas, alguns hinos. Isso não está apenas dentro da Bíblia Sagrada, mas até mesmo alguns compositores ou intérpretes usam essa linguagem na hora de transmitir as verdades de Deus para os seres humanos. Vamos ouvi-la então. Verdade. E cada vez é mais comum. Às vezes você vê essa palavra assim, você já se assusta, antropomorfismo, você se assusta, porque de começo você assim fica meio que perdido, mas você vai começando a estudar essa palavra, você vai vendo essa figura de linguagem, você vai ver que é cada vez comum, que nem eu separei aqui, tem diversos hinos, aquele braço de ferro, punho de aço, e você percebe que ele deu atribuições humanas a Deus. Também tem esse Deus é demais, os sonhos de Deus, então isso cada vez é mais comum, ouvir hinos, louvores, e a gente não se dá conta, a gente não percebe, só que ao mesmo tempo a gente tem que ter um certo receio, um certo cuidado, porque muitas vezes a gente usando demais esses termos, vamos estar humanizando demais a Deus, e não podemos esquecer que Deus é santo, não podemos tentar usar aquela coisa no exagero, é que nem quando você vai fazer uma redação, você não pode exagerar nas figuras de linguagem, e isso é na nossa vida, a gente não pode humanizar tanto a Deus e esquecer que Deus é santo, Ele é o Deus criador de todo o universo. É isso que eu queria falar. É verdade. Bem colocado pelo Márcio, pela Tatiele. Eu estou gostando desse tema, né? É um tema bastante interessante e é necessário falar sobre isso. Porque existem questionamentos, né? Existem dúvidas com relação a esta linguagem bíblica, se pode ser usada ou não. Na verdade, é uma linguagem bíblica. O Márcio já falou aqui, a Tatiele se estendeu, né, falando que esta linguagem muitas vezes é usada também nas letras das músicas. É lógico, pode ser usado, mas com cautela, como disse a Tatiele, para que não haja excesso, né, para que não haja exageros, para que as pessoas não se distanciem de forma muito grandiosa da verdade da palavra do Senhor. Eu escrevi aqui o seguinte: devido às nossas limitações, usamos uma linguagem humana ou figuras de linguagem, como disse Márcio, como disse a Tatiele, figuras de linguagem que transmite verdades teológicas sobre Deus. Então, assim, nós somos limitados, né? Nós temos as nossas limitações. Devido às nossas limitações, nós temos necessidade de usar figuras de linguagem. Nós temos necessidade de usar uma linguagem humana para entender as coisas espirituais. É lógico, nós já falamos aqui no início, Deus é imutável, né? Em Deus não há sombra de variação. Nós já falamos aqui que a imutabilidade de Deus o distingue das suas criaturas, daquilo que Ele criou. Por que que Deus é soberano? Porque Ele é imutável. Por que que Deus é onisciente? Porque Ele é imutável, né? Deus, Ele está acima da sua criação, da sua criatura. Então, nós precisamos usar esta linguagem humana, estas figuras de linguagem, para dar sentido, para dar forma às coisas humanas. Não é isso, Márcio? É isso mesmo. Quando nós falamos, destacando aqui, dentre todos os antropomorfismo ou antropopatismo, enfim, atribuir a Deus sentimento ou forma humana,
nós estamos batendo na tecla aqui justamente da imutabilidade. Deus não muda, não há sombra de variação, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus nos diz isso. E em Malaquias, capítulo 3, o versículo 6, o próprio Deus ele diz da seguinte maneira: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus deixa claro que ele não muda. E a imutabilidade dele é a segurança para os filhos de Jacó. Está falando em termos da aliança, pelo fato de Deus ter feito com eles uma aliança, e Deus ser fiel nessa aliança, não mudar de ideia, não voltar atrás. Essa era a segurança de que os filhos de Jacó, ou seja, o povo de Israel, podemos dizer assim, como um todo, não foram consumidos. Eles iriam gozar da misericórdia e da benignidade de Deus, não por merecimento deles, mas porque Deus é fiel e imutável e não volta atrás nos seus pactos, nas suas alianças firmadas. Agora, se nós nos reportarmos, por exemplo, ao episódio em que Deus envia o profeta Jonas a pregar à cidade de Nínive, uma mensagem de destruição, justamente em virtude dos muitos pecados praticados por aquela cidade iníqua, a capital, Nínive, a capital dos assírios, um povo bárbaro, um povo cruel, truculento, e Deus envia o profeta Jonas, deixando de lado aqui os pormenores da fuga do profeta, a forma como Deus o atraiu de volta à terra para que ele fosse até a cidade de Nínive a pregar, deixando de lado esses pormenores, o fato é que Jonas foi, sem muita vontade, sem muito ímpeto, sem muito entusiasmo, pregou a mensagem que Deus ordenou, uma mensagem de juízo, uma mensagem de condenação, e a Bíblia vai dizer que esta mensagem no coração dos ninivitas, quase 120 mil pessoas, provocou neles contrição, quebrantamento, jejum, choro, arrependimento, e esta ação dos ninivitas em se arrependerem dos seus pecados, se arrependerem das suas más práticas, fizeram com que Deus não enviasse mais o juízo, mas ao contrário, enviasse misericórdia. Será que foi Deus quem mudou? Está claro pela explicação do texto, de todo o contexto, que não foi Deus quem mudou. Quem mudou foram os ninivitas. Eles mudaram. A atitude deles mudaram. O comportamento deles mudaram. Eu gosto muito de dizer assim: a semeadura deles mudou. Automaticamente a colheita deles também mudaria. Eles estavam semeando brigas, discórdia, desumanidade, pecados. Fatalmente iriam colher da parte de Deus juízo. A justiça de Deus entraria em ação e eles seriam destruídos. Mas como eles mudaram a semente, passaram a semear agora arrependimento, choro, contrição, mudança de atitude, eles passaram então a receber uma nova colheita de Deus. Eles passaram a receber agora de Deus misericórdia, graça e bondade. Quem de nós nunca teve uma experiência de perceber que estava prestes a receber um juízo de Deus, mas nos arrependemos, choramos, voltamos atrás e pudemos colher de Deus a sua bondade, a sua graça? Eu tenho certeza que Tartiele tem algum testemunho para contar também, se não dela, de alguém que ela conhece que já pôde experimentar a bondade de Deus por nós termos mudado e colhermos algo diferente de Deus. Verdade. Isso é bastante comum. Podemos dizer que entra aquela questão do livre-arbítrio, né? Você faz uma coisa e Deus acaba reagindo de outra forma. E isso é simplesmente espetacular, porque muitas vezes a gente está passando por um certo problema, a gente não sabe como sair desse problema, e a gente passa a buscar mais, passa a reagir, e Deus vê aquilo e Ele age de uma forma. Podemos dizer que às vezes os planos, né? Muitas vezes as pessoas citam isso, os planos de Deus. A gente faz planos e a gente às vezes esquece dos planos de Deus. Muitas vezes isso acontece, realmente. Só que aí vem aquela questão, né? Às vezes a gente planeja e não coloca diante de Deus, ou muitas vezes não é aquilo que Deus quer. E a gente acaba saindo um pouco dessa questão. E, Evangelista Marques, eu queria que você citasse alguns exemplos de antropoformismo nas passagens bíblicas. Ok, nós temos aqui, né? Inclusive eu queria ressaltar o seguinte: esse tema foi sugerido pelo Márcio, né? Ou melhor, foi desenvolvido pelo Márcio, sugerido pelo evangelista Ezequiel, e assim, eu abracei a causa. Eu gostei muito desse tema, né? No começo a gente teve assim aquela preocupação de trazer realmente
o que a gente gostaria de trazer. Nós não queremos aqui encher sua cabeça de coisas que você não consiga entender, né? Mas nós estamos falando de uma linguagem bíblica, de uma verdade teológica que nós precisamos entender, né? A Tatiele, o Márcio fizeram colocações aqui interessantes e a Bíblia ela usa esta linguagem. Por exemplo, aqui diz o seguinte: esse antropomorfismo está relacionado ao corpo humano, né? Ele usa as partes do corpo humano para se dirigir a Deus. Por exemplo, aqui fala sobre as mãos de Deus, a mão do Senhor não está encolhida, né? Isaías. Aqui fala sobre a face de Deus, né? A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. É uma linguagem humana para se referir às coisas de Deus. Isso é antropomorfismo. Aqui fala sobre a boca de Deus, né? A Bíblia fala sobre a boca de Deus. A Bíblia fala sobre os olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, né? O braço de Deus. Então, assim, nós nos deparamos com esta linguagem na Bíblia todas as vezes que nós formos ler a Bíblia. Então, assim, não é anormal nós usarmos esta linguagem, porque é uma linguagem bíblica. É uma linguagem bíblica e nós não temos como não falar sobre isso. Então, a Tatiele me pediu para citar. Nós temos vários, né? O Márcio relatou aqui vários versículos bíblicos. Nós vamos citar aí 2 ou 3, mas só para você que está nos assistindo ter uma noção do que é que nós estamos falando. Por exemplo, aqui em Juízes capítulo 6, verso 24 e 25, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. É uma linguagem, é um antropomorfismo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então, assim, é uma linguagem humana, porém se dirigindo a Deus. Aqui também nós temos aqui, por exemplo, Deus se arrependeu. O Senhor, aqui diz o seguinte, em Gênesis 6,6, então se arrependeu o Senhor de ter havido feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Deus se arrependeu de ter feito o homem? Será que Deus errou? Será que Deus falhou? Deus se arrependeu? Márcio já falou sobre isso. Deus não se arrepende daquilo que ele faz. Na verdade, o propósito de Deus para o homem era santidade, perfeição, mas o homem não atendeu às expectativas de Deus. E aí Deus precisou mudar de propósito. Não é isso, Márcio? Exatamente, mas inclusive esta mudança, este pesar no ser de Deus em relação ao que se tornara a sua criatura mais perfeita, o ser humano, aquele em quem ele imprimiu a sua própria imagem e semelhança, ele delegou a tarefa, a função de representá-lo na terra como uma espécie de gerente dominando sobre tudo. E agora ver este ser se degenerando em virtude de uma má escolha, em virtude de ter escolhido o pecado, ter cedido à tentação do pecado. E interessante notar que o pecado ele entra na esfera humana no capítulo 3 do livro de Gênesis. Quando nós chegamos 3 capítulos adiante, ou seja, no capítulo 6, se você acompanhar na sua Bíblia, a epígrafe deste capítulo vai falar sobre a degeneração geral do gênero humano, a degradação de todo o gênero humano. Todos eles se corromperam, a humanidade se corrompeu a tal ponto que Deus decidiu extingui-la, porém, ele achou graça em Noé e sua família. Havia ali no meio da população, daquele povo corrompido, daquele povo degenerado, que foi entregue à sua própria pecaminosidade, havia no meio daquele povo alguém que andava com Deus e que agradava a Deus, Noé. E por isso Deus resolveu poupá-lo. A despeito de ter decidido extinguir a espécie humana, em virtude do seu pecado, isso ter lhe pesado no coração, e a palavra vai dizer que Deus se arrependeu. Como já dissemos, o que ocorreu na verdade foi o homem se afastar do propósito original, então Deus vai ter que recomeçar a partir de uma nova família, a família de Noé, até chegarmos em Jesus Cristo, aonde todas as coisas vão se fazer novas. Aqueles que nascem de novo, que estão em Cristo, passam a ser nova criatura. É a restauração do projeto original, que foi, de certa forma, interrompido pelo pecado,
mas é restaurado de forma plena, absoluta e perfeita em Cristo. Portanto, qualquer um de nós que estivermos em Cristo, nós não desagradamos a Deus, mas pelo contrário, nós damos prazer ao nosso Senhor. Ok, nosso tempo está se esgotando, nós temos aí 3 minutos apenas, mas eu quero agradecer a sua audiência, que Deus te abençoe. Eu espero que nós tenhamos conseguido alcançar o nosso objetivo nesta tarde, que é trazer esta explicação bíblica, teológica para você, para que você possa, de uma forma mais clara, compreender a palavra do Senhor. Então eu vou repetir: antropomorfismo, antropos, homem, morfismo, forma. Então, é uma linguagem, é uma figura de linguagem, é uma linguagem humana usada pela Bíblia para dar sentido às coisas de Deus. E eu quero trazer uma novidade para você. Hoje nós teremos o sorteio do livro escrito pelo evangelista Márcio. O Márcio, ele é um evangelista que tem um instituto teológico, né, e ele é escritor também, e ele é pregador itinerante. O Márcio tem viajado aí pelo Brasil, pregando a palavra do Senhor, e ele nos doou este livro. E nós hoje, como nós prometemos, nós vamos fazer o sorteio do livro do Márcio. Eu espero que você seja o contemplado, seja o abençoado ao ganhar o livro do Márcio. Eu vou deixar para a Tatiele essa questão do sorteio, né? Temos um potinho ali, a Tatiele vai, juntamente com o Márcio. Se o Márcio quiser falar rapidamente sobre o livro dele novamente, fica à vontade, tá, Márcio? Pois bem, nós já falamos da última vez que aqui estivemos sobre este livro, que ele nasceu justamente para atender uma demanda sobre a chamada divina, algumas dúvidas sobre o ser ou não ser chamado por Deus e as implicações de alguém que foi chamado por Deus. De maneira que a gente trouxe aqui algumas biografias de homens de Deus na Bíblia e os percalços que enfrentaram em virtude desse chamado. Eu tenho certeza que você que vai ganhar esse livro vai ser abençoado, Deus vai falar contigo e o seu chamado, que com certeza você tem, vai deslanchar ainda mais para a glória de Deus. Vamos ao sorteio então? É isso aí, pessoal. Vão assim. Eu vou balançar e vocês pegam. Então vamos lá. Vamos lá ver quem foi o contemplado. Vai lá, Márcio. Eu pego e o evangelista Marques faz a leitura. Ok. Aqui é tudo ao vivo e a cores, tá, pessoal? É Ângela Tomás. Ângela Tomás. Eu conheço a Ângela congrega conosco ali no Bom Sucesso. Eu faço questão de levar o livro e entregar a Ângela pessoalmente. Vai levar com dedicatória. Com dedicatória, assinatura do Márcio. É isso aí, pessoal. Que tema maravilhoso. Esperamos que você tenha aprendido bastante, porque é uma coisa comum e muitas vezes a gente não faz nem ideia do que significa. Mas hoje você que assistiu o programa aprendeu um pouquinho, não aprendeu? Porque eu lendo o roteiro aprendi muito. É isso aí, pessoal. Ângela, este livro é maravilhoso, eu li. Você vai gostar também, espero que goste. Que o Senhor continue abençoando você, evangelista. Amém, obrigado. Virá mais vezes, se Deus quiser. Semana que vem, com certeza, vamos estar aqui também. Eita glória, porque a gente é assim, a gente abraça mesmo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada a você pela audiência. Espero você no próximo sábado. Continue curtindo, compartilhando, comentando. Estamos aqui para ouvir sua opinião também. É isso aí. Eu deixo você agora com o programa Mulher Virtuosa. Tchau!